Inter 1, Fluminense 2 pela Copa do Brasil. A repercussão do jogo no Beira-Rio. A falha do Thiago Maia que acabou complicando o Inter. Aliás, ontem à noite o Flamengo divulgou nota oficial cobrando atraso no pagamento do Inter das parcelas pela compra do volante. E você vai conferir qual foi a proposta que o Inter fez para quitar esta dívida que o Flamengo recusou. E mais, o que Renato Portaluppi falou na entrevista sobre a vitória contra o Inter e também sobre o jogo contra o Grêmio neste sábado. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu tô chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Inter 1, Fluminense 2 no estádio Beira-Rio, na noite de quarta-feira pela Copa do Brasil. Olha, no início do jogo, o Inter conseguiu criar um ambiente de pressão, o estádio teve um bom público, mais de 30 mil torcedores com muito apoio. O Inter começou a partida pressionando o Fluminense, mas aí um erro do Thiago Maia, que foi tentar recuar uma bola, colocou altura na bola, mas não colocou força. Aí deu a possibilidade do Fluminense marcar o primeiro gol da partida, que foi feito pelo Everaldo, tão criticado durante o período da Copa do Mundo de Clubes, que desencantou. O Inter ainda chegou ao empate, mas o Everaldo marcou outro gol. Desta maneira, Inter 1, Fluminense 2, o Inter se complica na Copa do Brasil. Tem pela frente agora, no final de semana, a partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, também no Beira-Rio, e na semana que vem o jogo da volta contra o Fluminense no Maracanã. Para avançar na Copa do Brasil, o Inter vai ter que ganhar por 2 gols de diferença lá no Rio de Janeiro. Se ganhar por 1 gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Não tem saldo qualificado. Empate e vitória do Fluminense dão a classificação para o clube carioca. Bom, eu falei da falha do Thiago Maia, que realmente não fez um bom jogo, pois na noite de quarta-feira, um pouco antes da partida, o Flamengo divulgou uma nota oficial, cobrando o Inter, reclamando do atraso do Inter no pagamento das parcelas da compra do Thiago Maia. Deixa eu pegar a nota aqui e vou ler na íntegra a nota publicada pelo Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta que o Esporte Clube Internacional siga descumprindo compromissos financeiros assumidos com esta instituição, ao mesmo tempo em que anuncia publicamente a contratação de novos atletas, como Alan Rodrigues, que foi anunciado na quarta-feira. Segundo matérias publicadas na imprensa, o clube se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares. E é realmente este o valor que o Inter vai pagar pelo Alan Rodrigues, 4 milhões de dólares. Em novembro de 2024, o Flamengo formalizou junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, da CBF, uma cobrança referente à aquisição do atleta Thiago Maia. O Inter deixou de pagar integralmente as 5 parcelas previstas, todas já vencidas, no valor total de 1.250.000 euros. Ainda assim, mesmo sem qualquer fato novo que justificasse a postergação, a sentença foi adiada e está prevista apenas para o dia 6 de setembro. O Flamengo considera inaceitável a repetição deste cenário e espera que a CBF, por meio dos seus órgãos competentes, atue com firmeza e coerência diante de um caso que fere frontalmente os princípios do fair play financeiro que a própria entidade decidiu abraçar recentemente. A CBF está fazendo um estudo de fair play financeiro que prevê punições por conta de atrasos em pagamentos para clubes e jogadores, mas isso deve ser colocado em prática apenas no ano que vem. É urgente que a CBF utilize os instrumentos regulamentares já existentes, no caso, a CNRD, para assegurar que casos pendentes na CNRD sejam ágeis e que os clubes adimplentes não sejam prejudicados por aqueles que reiteradamente ignoram as suas obrigações. Está aqui a nota publicada pelo Flamengo, reclamando que o Inter atrasou o pagamento destas parcelas e não pagou nenhuma, destas que já estão vencidas. O valor total da dívida do Inter com o Flamengo, o valor total da compra do Thiago Maia é de 4 milhões de euros e tem 1.250.000 euros com parcelas já vencidas que estão atrasadas. O Inter fez uma proposta para quitar este valor na audiência que teve lá no Rio de Janeiro, na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, e esta proposta foi recusada pelo Flamengo.
Eu até acompanhei que o jornalista Vene Casagrande, que conhece muito de Flamengo e é muito bem informado, publicou também sobre essas 10 parcelas que o Inter, né, fez de proposta para o Flamengo. Eu recebi esta informação do lado do Internacional. O Inter propôs parcelar em 10 vezes este valor atrasado. Isto entre o início do ano, entre fevereiro agora de 2025 e novembro de 2025. 10 parcelas para quitar o valor de 1.250.000 euros que está atrasado. O Flamengo recusou a proposta feita pelo Inter, lá na audiência na CNRD. E agora tem que se aguardar. E aí o Inter não pagou, né? O Flamengo recusou a proposta do Inter, o Inter não fez o pagamento. E agora se aguarda para setembro o que terá de sentença por parte da CNRD. Então, esta é a situação. O Inter não pagou nenhuma destas parcelas, o que é muito ruim, né? Até porque o Inter continua contratando e está aí o caso do Alan Rodrigues. Por outro lado, esse é um problema que está afetando muitos clubes do Brasil. O Vasco, por exemplo, que veio aqui com o David em campo, jogou contra o Inter, também não pagou o Inter pela compra deste jogador. E essa dívida aí está batendo em 12 milhões de reais. E também está na CNRD. É uma situação bem complicada para o futebol brasileiro. Bom, vamos lá. Repercussão ainda de Inter 1, Fluminense 2. Eu estava na entrevista coletiva pela Rádio Gaúcha, no estádio Beira-Rio, ontem à noite, do técnico Renato Portaluppi. O Renato falou sobre a vitória contra o Inter, como ele procurou armar o time, e também respondeu uma pergunta sobre o que espera em termos de posicionamento do Inter para o jogo da volta no Maracanã, ressaltando ele, Renato, que antes ainda tem um compromisso importante pela frente, que é contra o Grêmio, neste sábado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. Eu sempre respeito a equipe do Internacional, tem grandes jogadores, sempre respeitei o Roger, que é um grande amigo meu. Eu procuro estudar sempre bem os nossos adversários e procuro neutralizar as principais jogadas do nosso adversário, no caso hoje o Internacional, mas eu não abro mão do meu time jogar, isso de maneira alguma. Hoje é um jogo super difícil contra o Internacional aqui, a gente vinha de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim eu poderia armar um esquema para me defender, para me proteger, até porque se não, a partir de 7, 80 minutos não, eu coloquei uma equipe ofensiva. Justamente por isso, nós neutralizamos as principais jogadoras do Internacional, pelo menos tentamos e fomos bem sucedidos nesse sentido, mas com a bola o meu time tem que jogar. Essa é a confiança que eu passo para eles, independente do esquema, independente com 3 zagueiros, 2 zagueiros, 3 atacantes, 2 atacantes, o meu time precisa gostar da bola, o meu time precisa ficar com a bola. Quanto mais a gente ficar com a bola, menos chance o adversário vai ter. Mas temos que agredir, nós temos que ser agressivos. Da forma que nós somos hoje, nos defendemos bem e com a bola a gente procura jogar. Bom, a primeira pergunta, como a Internacional vai jogar, aí depende do Roger. O importante é como a minha equipe vai jogar. Mas isso é um papo para a próxima segunda-feira. A partir da manhã a gente pensa no Grêmio. Nós temos o Campeonato Brasileiro pela frente contra o Grêmio. Já no sábado, o Grêmio jogou ontem, já tem um dia de vantagem de descanso sobre a gente. A gente precisa voltar a vencer também no Maracanã. Até porque nos últimos 4 jogos nós não pontuamos. Espero que o torcedor compare no Maracanã para incentivar nosso time. A gente precisa do apoio do nosso torcedor no próximo sábado, para tentar uma vitória diante do Grêmio, que a gente sabe que é mais um jogo difícil. E aí sim, a partir do domingo, sim, eu começo a pensar no Internacional, começo a pensar na melhor forma, mas acho que independente de como o Internacional vem, o importante são as atitudes que os jogadores tomaram hoje, que tem que tomar não só contra o Internacional, no jogo contra o Grêmio, enfim, esse foco que eu tanto toco nisso. Estratégia para neutralizar o Internacional? Isso. Me liga domingo. Isso. A gente fala. Obrigado. O Renato Portaluppi, na entrevista coletiva de ontem no estádio Beira-Rio, né, falando sobre a vitória do Fluminense, projetando bastante o que ele prevê um jogo difícil contra o Grêmio, sábado, 9 da noite, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem 20 pontos e o Grêmio também tem 20 pontos. O Fluminense em 12º lugar e o Grêmio em 14º. Pelos critérios, com uma vitória a mais, o Fluminense está na frente do Grêmio. E aí, por último, ele disse, olha, para falar sobre o jogo contra o Inter na semana que vem da Copa do Brasil, me liguem depois da partida contra o Grêmio, porque agora ele vai ficar focado na partida contra o Grêmio. Então é isso. Para o Inter, final de semana de jogo contra o São Paulo, domingo à noite no Beira-Rio, e aí depois o jogo da volta
contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Para o Grêmio, sábado, 9 da noite, Fluminense e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Qualquer novidade nas negociações da dupla Grenal, eu volto aqui no canal do Gabardo. Até a próxima.